Olá pessoal, meu nome é João Paulo, estarei aqui ministrando a disciplina de Eletricidade Básica e nessa aula inicial iremos falar sobre o tema Princípios da Eletrostática. O objetivo geral da aula é introduzir conceitos sobre a eletricidade estática, como as características da estrutura da matéria, como é gerada o que é carga elétrica, conceitos sobre atração e repulsão entre corpos carregados, como é que surge um campo elétrico, o que é o processo de eletrização, como acontece, e aplicações que utilizamos aí de eletricidade estática no nosso dia a dia, tá? Então, de forma geral, a eletrostática estuda os fenômenos relativos a cargas elétricas estáticas, tá? Em contrapartida, que veremos mais adiante, teremos a eletrodinâmica, que vai fazer o estudo dessas cargas em movimento. Então, resumindo, eletrostática, estudo de cargas elétricas estáticas. Bem, pessoal, então aqui nós temos a estrutura da matéria, que sua conceituação, de acordo com os conhecimentos pré-adquiridos, nós temos que a matéria é algo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E ela é constituída, certo? Da seguinte maneira. Então, toda matéria, ela tem uma subdivisão, que se a gente dividir esse elemento matéria, a gente vai encontrar as moléculas, certo? Se a gente fizermos mais uma subdivisão nas moléculas, nós encontraremos os átomos. Esses átomos são constituídos por partículas subatômicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons, tá? Que combinados, certo? De várias formas, vão gerar aí os materiais que nós conhecemos. Aqui nós temos uma ilustração aqui desse ciclo, como é que se comporta a matéria, a subdivisão aqui com moléculas, e temos também a questão de como é que está a distribuição desses átomos, elétrons e prótons, certo? Dentro do átomo, tá? Então, os elétrons aqui, nesse modelo aqui da estrutura da matéria, eles vão estar aqui na região mais externa, certo? Girando aqui ao redor do núcleo, que é a região central. Essas trajetórias em camadas onde os elétrons estão concentrados são chamadas de órbitas, tá? E internamente aqui, junto ao núcleo, nós vamos ter os prótons e os nêutrons. Então, o próton vai ser a carga positiva, certo? Que é, na eletricidade, conhecida como carga positiva. E esses prótons que estão presentes aqui no núcleo é que vai determinar, certo? A sua quantidade, o número atômico que esse átomo vai ter, certo? Por exemplo, o átomo de silício, certo? Que ele tem 14 prótons aqui nessa região. Então, o seu número atômico desse material silício será o número 14. Então, esse número atômico que a gente visualizamos na tabela periódica é referente à quantidade de prótons que temos aqui dentro do átomo. E o nêutron vai ser a carga neutra fundamental da eletricidade. Também vai se encontrar aqui na região do núcleo. Temos aqui agora uma classificação dos materiais em que podemos associar os materiais como classificação como condutores
e isolante. Então, dentro no nosso dia a dia, nós temos que material condutor é aquele material que conduz eletricidade, e material isolante é aquele material que não conduz eletricidade. Mas essa característica de conduzir ou não eletricidade é uma propriedade que está relativa às cargas elétricas. Então, os condutores elétricos vão ser o quê? Os materiais que possuem em seu interior portadores de carga livre, ou seja, naquela camada, na órbita externa, temos lá elétrons livres se movimentando. Dessa forma, podendo termos aí uma corrente elétrica, uma movimentação ordenada de carga elétrica pelo seu interior. Então, esses elétrons que estão na camada externa, livres, poderão ser transferidos entre átomos facilmente. Então, a característica de um condutor nessa classificação é que nós temos no átomo elétrons livres, e esses elétrons livres transitam facilmente entre os átomos. Então, é uma característica de material condutor. Temos exemplos aí do cobre, certo? Do alumínio, a prata, tá? Que são bons condutores, tá? Bem, pessoal, já os materiais classificados como isolantes serão materiais, substâncias que não permitem a passagem de uma corrente elétrica facilmente, certo? Por não ter nessa camada externa, nessa órbita, cargas livres. Os elétrons da última camada vão estar fortemente, certo, presos ao átomo. Tá? Esses exemplos de materiais isolantes, nós temos o vidro, certo? Nós temos a mica, a porcelana, a borracha, dentre outros materiais. Além dos condutores isolantes, nós temos uma camada intermediária que será conhecida mais à frente como materiais semicondutores, que tem a característica de, em certas condições, conduzir eletricidade, em outra determinada situação, comportar-se como material isolante. Mas aqui temos primeiro que ter esse conhecimento do que são materiais que são classificados como condutor e isolante. Condutor, materiais que possibilitam um fácil transmissão entre átomos de elétron, facilmente, e isolante, materiais que têm essa dificuldade desse trânsito de elétrons, certo? Então, estão presos fortemente ao núcleo, tá? E como é que nós temos essa característica? Como é que se comportam essas cargas nos materiais, os prótons e os elétrons? Então, certos átomos têm a capacidade de ceder elétrons, outros já são capazes de receber elétrons. Assim vai ser possível nós termos aí uma transferência de elétrons de um para o outro. Então, quando isso ocorre, como acontece esse processo de atração e repulsão entre corpos carregados eletricamente, tá? Então, nós temos a característica de certos materiais, certos átomos, de possuir a capacidade de ceder elétrons e outros de receber. Tá? Quando isso acontece, quando o átomo tem a característica de receber elétron, e o elétron ele tem a característica de ter uma carga elétrica negativa. Já essa característica de ele ser eletricamente negativo é que vai nos dar a informação de como é o processo de carregamento. Se esse elemento a gente vai considerar ele carregado positivamente ou se ele vai estar carregado negativamente. Então, quando a gente diz que um material, certo, um átomo, está carregado eletricamente positivo, certo, é porque ele está com menos elétron do que era previsto, tá? E quando a gente diz que ele está carregado negativamente, é porque ele teve ali um acúmulo de cargas elétricas negativas, de elétrons. Então, a carga elétrica negativa são os elétrons. Então, quando a gente retira os elétrons de um átomo,
ele acaba ficando carregado positivamente, porque quem está lá no núcleo são os prótons e o nêutron. Qual a característica da carga do próton? É ser positiva. Então, esse material, esse átomo, tende a ficar carregado positivamente quando a gente retira elétron. Já os que têm a facilidade de receber elétrons, que têm carga eletronegativa, eles vão acabar se carregando negativamente, que vai ter um acúmulo maior de cargas negativas. E como é essa interação entre essas cargas? Então, se o material se carrega positivamente, certo? Ou negativamente, e internamente vai existir uma força de atração ou de repulsão. Então, cargas que vão ter sinais iguais, certo? Dentro do átomo, tende a o quê? Ter uma força de repulsão. Então, positivo com positivo, vamos ter aí uma ação de repulsão. Negativo com negativo, também repulsão. E os opostos, certo? Negativo com positivo ou positivo com negativo, vai ter esse sentido dessa força de atração. Então, os opostos aí vão se atrair e os iguais vão se repelir. Essas cargas elétricas, aqui mostrando como é que fica o carregamento internamente num corpo, se a gente diz que o corpo está eletricamente neutro, é porque internamente a distribuição nos átomos desse corpo tem tem átomos que estão carregados negativamente e outros que estão positivamente. Só que no geral, no agregado, a quantidade de cargas positivas vai ser igual à quantidade de cargas negativas. Já um corpo, quando a gente informa que está carregado eletricamente positivo, é porque existe um excesso de átomos carregados positivamente, ou seja, tem menos átomos carregados aqui com carga elétrica negativa. Já um corpo eletrizado negativamente vai ter excesso de átomos aqui carregados, certo? Negativamente, e outros aqui positivamente. Essa carga elétrica elementar, certo? De um elétron ou de um próton, ela tem aproximadamente o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse tio aqui é para informar que esse menos 19 é um expoente dessa base 10, certo? Então é 10 elevado a menos 19. A unidade que a gente vai utilizar para discriminar a carga elétrica será o coulomb. Mas o que é que vem a ser essa questão do campo elétrico? É uma característica fundamental de uma carga elétrica, certo? Que é ter a capacidade de exercer uma força. Então, essa força, quando nós temos aí a presença de um campo eletrostático que vai surgir aqui ao redor desse corpo carregado, ou negativamente ou positivamente. Então, quando dois corpos de polaridades opostas são colocados um próximo ao outro, vai surgir um campo eletrostático que vai concentrar-se na região compreendida entre eles. Vamos ver aqui como é que se ficaria essa ilustração de como é que se comporta. O campo elétrico é sempre radial à superfície, certo? Do átomo. Então, aqui nós temos a ilustração de como é que se comporta essas forças que são criadas através desse campo. Então, aqui na região, no espaço ao redor desse elemento aqui carregado positivamente, a gente vai ter um campo elétrico sendo gerado. E o sentido dele, se a carga for positiva, é no sentido saindo da carga. Se for uma natureza negativa, ela vai estar chegando na carga. A interação entre essas linhas de forças, quando a gente tem cargas de sinais iguais, é que vai ter uma repulsão, certo, desse campo. Então, nós vamos ter aqui uma região internamente aqui neutra, certo? Onde não temos a força sendo exercida. Então, essas linhas de força do campo têm as seguintes propriedades. Elas sempre vão sair se for cargas positivas, como eu falei, e sempre vão chegar se for na carga negativa. Não vão se cruzar em nenhum momento, mesmo que sejam aqui
positivo com positivo, negativo com negativo, tá? E são invisíveis e só pode ser percebida pelos efeitos que produzem. Isso vai explicar o fenômeno de atração e repulsão entre as cargas. Então, nós não conseguimos enxergar a olho nu esse fenômeno aqui desse campo, mas o efeito que ele causa será perceptível. Nós vamos ver nos processos de eletrização que esse efeito vai ser perceptível e algumas utilizações práticas de como acontece que a gente consegue ver esse efeito. Então aqui, como temos cargas de sinais opostos, esses campos, o campo, pela propriedade que a gente viu, das cargas positiva e negativa de se atrair, então o campo que é gerado aqui positivo vai ser atraído pela carga negativa. Então vão se fechar aqui nessa região, tá? Tem a tendência de se fechar e ter uma intensidade maior nas proximidades entre esses dois átomos. Já de sinais opostos, nós vamos ter aqui uma região onde o campo elétrico será nulo, tá? Então, em um condutor que internamente vai ter átomos carregados com uma polaridade só, ou só negativo, ou só positivo, então dentro de um condutor nós vamos chegar à definição que o campo elétrico interno no material do condutor vai ser neutro. O campo só vai existir na periferia do condutor, certo? Ao redor dele, internamente, por questão de eles vão estar sempre ou carregados negativamente ou carregados positivamente. Então, por essa questão da repulsão, o campo interno será nulo. Essa característica do campo elétrico vai depender da carga, certo? Que ele estiver sendo utilizado, e depende no espaço aqui da distância em que a gente posicionar, certo? Outro átomo que vai ter essa interação entre esses corpos. Então, pela definição matemática de campo elétrico, ela depende de quem? Esse campo. Esse certo? É campo elétrico, depende da quantidade de carga, tá? Dele, dividido por 4π. Essa letra aqui grega, certo? Vai indicar a permissividade do meio, tá? A gente vai utilizar um valor relativo em comparação com o valor que é calculado no vácuo, que é o índice zero, que vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb vezes Newton a menos 1 vezes metro a menos 2. Então a gente vai fazer sempre relativo a esse valor. Então cada material vai ter uma permissividade relativa. A gente vai pegar, por exemplo, o ar, se a gente for utilizar um material que vai estar nas proximidades desse corpo, como o ar, a gente vai pegar o valor, essa permissividade relativa, 1,006, multiplicar por 8,85 vezes 10 a menos 12 e jogar aqui na fórmula. E depende da distância, certo? Ao quadrado. O campo elétrico, se a gente posicionar, ele vai estar distribuído aqui no espaço, e quanto mais distante dele, menor a intensidade. Então vai ser gerado aqui um gradiente, que quanto mais próximo aqui do átomo, certo? Da carga, a gente vai ter uma intensidade maior do campo. Quanto mais afastado, menor. Por isso que vai aparecer aqui a distância, esse parâmetro, no denominador, que vai reduzir o campo. Se a gente estiver calculando o campo, vai ser menor. Ou se a gente estiver querendo calcular a interação, se eu colocar uma carga aqui nas proximidades dessa outra carga, vai existir uma interação de força. Essa força pode ser de atração se for de carga oposta, ou de repulsão se for de cargas de sinais iguais. E a gente consegue calcular através de quê? Através do campo vezes a quantidade de carga que o outro átomo aqui tem. Então vai ficar, pegando a definição que a gente já viu da fórmula de campo elétrico, vai ser a carga desse átomo dividido por 4π vezes a permissividade dividido pela distância ao quadrado, vezes a carga do segundo átomo que a gente vai estar comparando. Então a gente consegue medir, através dessa fórmula, quanto é a intensidade dessa força.
E temos agora a questão do como é que acontece o fenômeno de eletrização. Então, eletrizar um corpo significa colocar os elétrons ou retirar elétrons desse corpo. E as principais maneiras que nós temos como fazer esse processo de eletrização é através de atrito, certo? Por contato ou por indução. Então, o processo que acontece por atrito, basicamente, é a gente fazer o atrito entre materiais, certo? Que possuem uma característica de ter afinidade elétrica entre cargas, e a gente está retirando, através do atrito, cargas de um material e passando para o outro material. Então, atritando uma régua de plástico, por exemplo, com um pano de seda, verifica-se que a seda fica eletrizada negativamente, certo? E a régua positivamente. Então, quando a gente atrita, certo? A gente transfere o material aqui, que é a régua, que tem a afinidade de puxar as cargas, certo? Ou seja, ceder elétron, para ele ficar carregado positivamente, ele cede o quê? Elétron, que a gente já viu essa definição. Um elemento, um material ficar carregado positivamente é ele ceder facilmente elétron para outro tipo de material. Já o material que é carregado negativamente é a capacidade de receber. Então, nesse contato aqui do atrito, cede-se o quê? Esse material que tem facilidade de ceder elétron para a seda recebendo esse material vai ficar carregado negativamente. Após esse processo de atrito, a gente vai perceber que ficou um carregamento maior negativamente desse material, que é a seda, e positivamente a régua de plástico. Então, por esse processo aí de transferência de cargas, a gente diz que é uma eletrização por atrito, certo? Podemos fazer por atrito. Já a característica do material de ceder ou de receber elétron vai dar a característica dele ficar carregado positivamente ou negativamente. Então, nessa escala aqui, os materiais que estão mais acima têm a característica de se carregarem nesse processo de eletrização, de ficar positivo. Por quê? Porque eles têm facilidade de ceder elétrons. Já esses materiais que estão aqui abaixo, eles têm a propriedade de quê? De se carregar negativamente, ou seja, de receber facilmente elétron. Já o outro processo que temos aí de eletrização acontece por contato. Não necessariamente a gente precisa atritar os materiais, certo? Aqui nós vamos ter um caso particular, que é aquele em que os condutores esféricos e de mesmo raio, nesse caso, o excesso de carga elétrica vai se distribuir igualmente pela superfície esférica. Isso aqui a gente vai ver que é aplicado no equipamento de gerador Van der Graaf. Mais à frente vocês vão verificar esse comportamento nesse gerador de Van der Graaf, que acumula cargas elétricas no processo dele. E ele, praticamente, ele usa todos esses conceitos de eletrização, tanto por atrito, como por contato, e como o próximo que será a indução. Mas como é que acontece esse processo de eletrização por contato? Então, se a gente tem um corpo aqui, A, que está carregado aqui positivamente, e temos um aqui neutro, não precisamos atritar eles para fazer a transferência de carga. Bastamos o quê? Colocar em contato esses elementos, que aí vai existir, durante esse contato, uma transferência, certo, de elétrons, tá? E aí a distribuição de carga entre eles, certo? Então, cargas positivas, que estavam em excesso aqui no corpo A, vai ser transferida para o elétron, certo? O corpo aqui, que a gente chamou de B, que era neutro, que ele agora passou a receber carga positiva. E após o contato, se percebeu a eletrização do corpo B. Como ele estava neutro, certo? E aqui nós tínhamos um excesso de carga positiva, ele puxou, certo? Essas cargas para ele. Já o outro processo de eletrização é pelo processo de indução, certo? Então, nós temos aqui dois corpos, A e B afastados um do outro,
um que a gente vai chamar como indutor, carregado aqui negativamente, o outro induzido aqui, que aparentemente está neutro, então não precisa ter atrito e não precisa ter contato. Dependendo da carga armazenada aqui nesse que é chamado indutor, ele vai formar um campo eletrostático aqui ao seu redor. Dependendo da intensidade desse campo, nós vamos ter interação entre eles e a transferência de cargas. Então, se aproximarmos aqui o indutor, certo? Que tem a polarização aqui maior, se aproximarmos, quanto mais próximo o campo elétrico vai ser mais intenso, logo vamos ter uma transferência de cargas, certo? E como esse aqui estava neutro, cargas de prótons e nêutrons, são cargas positivas e negativas no corpo neutro é igual. E esse aqui que está carregado negativamente tem excesso de elétron. Então, tende o quê? Quando a gente aproxima ele, esse campo gerado aqui por essa carga negativa, tende a fazer com que se concentre nesse elemento aqui, o indutor, as cargas de sinal oposto. Que a característica de sinal oposto é o quê? Atração. E sinais iguais, negativa é repulsão. Então, para esse lado aqui vai se aproximar as cargas positivas e mais afastado as negativas, por esse processo de atração e repulsão. Se aproximarmos mais um pouco, basicamente nós vamos ter o quê? Os corpos elétricos tendem a saltar da carga aqui que estava neutra, certo? E aqui nós vamos ter a aproximação cargas positivas, certo? Nós vamos ter um escoamento do excesso de nêutron que tinha aqui nesse nêutron, e aí basicamente ele vai ficar polarizado só com um tipo de carga, porque essa aqui negativa, o campo aqui ao redor, fez com que os elétrons negativos aqui saíssem desse corpo. Logo, quando a gente afastar novamente esses elementos, esse aqui que era neutro, passou a ficar agora carregado positivamente, porque a aproximação desse aqui, o campo eletrostático, fez com que as cargas do neutro aqui que tinha negativo, fosse para fora do material, ficando só positivo, ou seja, foi carregado positivamente. Não precisamos ter o atrito, não precisamos ter o contato, só pela aproximação de uma carga carregada e o campo elétrico fez com que esse fenômeno acontecesse pelo processo de indução, tá? Então, ele ficando sozinho, depois que afastamos o condutor e indutor, vai novamente se distribuir uniformemente. Veja que quando ainda estava na presença do indutor, ele ainda estava com a distribuição praticamente só de um lado da superfície, por causa do fenômeno de atração. Mas quando a gente retira esse corpo aqui, indutor, a carga volta a se distribuir uniformemente na superfície. Então vimos aí os três processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. E esses fenômenos que nós temos aí com a eletricidade estática, nós podemos, como foi falado, sentir, certo? Verificar os efeitos, não podemos enxergar. Mas nós temos aqui algumas aplicações práticas que conseguimos enxergar esse efeito que é gerado pela eletricidade estática. Inicialmente, mostrar aqui o que é um equipamento, que é o gerador de Van der Graaf, que foi um equipamento que foi desenvolvido para gerar uma tensão, certo? Alta, um campo elétrico elevado, devido à propriedade dele acumular muita carga, certo? Mas ele utiliza os processos de eletrização. O primeiro processo que ele utiliza é o de atrito. Então ele tem uma borracha isolante que é colocado aqui nessas polias, que vai girar com auxílio de um motor. O motor só serve para girar a polia, não serve para mais nada, para fazer essa borracha girar, essa correia. E aí vamos ter lâminas aqui na parte inferior e superior. O atrito dessa lâmina aqui, que tem uma característica de ser condutora, tem, digamos, elétrons livres na sua superfície, e temos aqui o comportamento da borracha, que tem
prótons e nêutrons, prótons e elétrons. Então esse atrito aqui vai fazer com que essas cargas vão ser o elétron aqui cedido desse material para a correia, certo? E os prótons, e ela faz uma transferência quando ela gira para cima. Aqui na parte superior nós vamos ter outra lâmina que vai coletar as cargas de característica positiva que vão ficar sendo acumuladas aqui numa esfera, certo? E as cargas de sinais negativos, os elétrons, vão descer aqui pela correia e vão ser distribuídos para a Terra, certo? Então, basicamente, a gente vai ter aqui uma separação de cargas nesse processo de eletrização por atrito. É gerada as cargas, se pega uma polaridade e a outra, certo, é liberada. Então, esse acúmulo aqui vai gerar um campo elétrico elevado, vamos ter aqui uma concentração de carga também alta, e isso vai gerar um nível de tensão elevado. Esse tipo de experimento foi criado inicialmente para ser utilizado em pesquisa com energia nuclear, para a questão de aceleração de partículas. Em laboratório, nós temos esse equipamento em pequenas proporções e que gera níveis de tensão alta, mas questão da corrente que vai ser vista em laboratório não gera risco para quem está manuseando e quem está nas proximidades. Então é mais para o intuito didático, para mostrar essas características do funcionamento desse equipamento. Já aqui vou mostrar para vocês um vídeo que mostra essas características do funcionamento da eletricidade estática. Choque, cabelos arrepiados. A eletricidade estática é um fenômeno curioso. A eletricidade estática resulta do acúmulo de carga elétrica em objetos, muitas vezes originada do atrito. Ao contrário da eletricidade que percorre os fios condutores em nossas casas, a eletricidade estática se armazena em isolantes, materiais que não conduzem facilmente a carga elétrica. Quando encostamos um isolante eletricamente carregado em um condutor elétrico, ele se descarrega. O choque elétrico estático que às vezes experimentamos é causado pela passagem da carga elétrica do corpo carregado para nosso corpo. Quando a eletricidade estática armazenada em um corpo aumenta muito, ela pode descarregar-se e ser tão perigosa quanto uma corrente elétrica que percorre fios condutores comuns. Isso é um perigo para os helicópteros de resgate. À medida que as pás giram, entram em contato com minúsculas partículas de poeira no ar. As partículas de poeira cedem elétrons para as hélices. Se as pás da hélice ganham elétrons, elas se carregam negativamente. Esses elétrons acumulam-se no helicóptero porque ele está eletricamente isolado pelo ar em seu redor. O perigo surge quando os socorristas são levados para o solo ou até para o convés de um navio. Quando eles pisam em terra, a carga elétrica acumulada no helicóptero pode se descarregar e ocasionar um choque fatal. Felizmente, existe uma solução. Prendemos uma linha estática, um fio condutor de cerca de 3 metros de comprimento isolado por um tubo plástico em 3/4 de seu comprimento. O socorrista prende o fio condutor no gancho do guincho e desce segurando por ele. Quando chega perto do navio ou no convés, o socorrista toca o convés com a lateral do navio com a ponta do condutor da linha estática e assim descarrega a carga elétrica armazenada da aeronave. Isso deixa a equipe de resgate livre para se concentrar na missão. A eletricidade estática nem sempre é tão perigosa. Geralmente resulta em pequenos choques inofensivos ou deixa seu cabelo em pé. Bem, então vimos aí essa apresentação
mas vimos algumas aplicações e algumas situações indesejáveis que acontecem também com a eletricidade estática. Um dos efeitos aí que a gente podemos citar é que nosso corpo, que é também constituído de matéria, tem prótons e elétrons. Então a gente tem essa capacidade de se eletrizar, certo? Pelos princípios que a gente viu de eletrização, tanto por atrito, principalmente, por contato e por indução. Então, digamos, se a gente consegue se estar carregado positivamente ou negativamente, se aproximar de uma superfície que esteja carregado, neutra ou de carga oposta, se a gente tem uma aproximação e essa concentração de carga que vai gerar um campo elétrico aqui, vai surgir uma diferença de tensão entre essas duas superfícies, a do corpo e a do material que está nas proximidades, pode haver uma descarga, que é a transferência desse elétron, entre os dois corpos, certo? E aí gera um efeito indesejável, que é a descarga elétrica. Isso a gente sente, no caso da eletricidade estática, como um choque, certo? Só que, como eu falei, o nível de corrente de cargas que é transferida é pequena, então a sensação é só de um beliscão, certo? Do susto. Isso aqui pode acontecer quando a gente, por exemplo, está pegando uma maçaneta, quando a gente acorda ou quando está durante o dia andando, a gente está se atritando com um ar, com a superfície de materiais que tem essa capacidade de ceder ou de tirar cargas do nosso corpo e a gente acaba se carregando, certo? De cargas elétricas. E pode acontecer esse efeito. Outro efeito indesejável, aqui nós temos a ilustração de um caminhão de combustível, um carro-tanque. Então, caminhões, certo? Veículos de modo geral, eles estão constantemente em atrito. Existe atrito entre as engrenagens, o atrito com o ar. O ar nós temos poeira, certo? Em suspensão. Então, essa poeira batendo em contato com a superfície vai transferir cargas e poderá se acumular na superfície aqui do tanque. E, dependendo do nível de carregamento, se existir uma diferença de potencial, poderá haver o quê? O que foi visto no slide anterior, uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica gera um centelhamento, certo? E esse centelhamento pode ser um ignitor para uma explosão, um acidente como esse. Pois o combustível aqui ele é volátil, e aí com a centelha da carga eletrostática nós poderemos ter o efeito aí da explosão. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, é verificado que, pelo procedimento de segurança, ou tem uma correntezinha aqui pendurada no carro, certo? Para o quê? Transferir toda a carga eletrostática para a Terra, que a Terra tem um potencial zero, ou seja, ela descarrega toda a carga acumulada, ele vai andando no carro e arrastando no chão. E quando ele vai fazer o processo de descarga, ele pega aqui um cabo conectado à parte metálica da estrutura do carro e conecta uma haste de aterramento para descarregar antes de fazer o procedimento aqui de descarga, certo? Isso para evitar o risco de explosão por questão da descarga eletrostática. Outro exemplo aqui indesejável são equipamentos eletrônicos que nós podemos ter ele danificado. Então, existem embalagens como essas aqui, que é um material de plástico espelhado com material aqui condutor. Isso aqui é uma blindagem do campo elétrico, ou seja, mesmo que o dispositivo eletrônico que esteja acomodado aqui dentro esteja em atrito com a superfície desse material, ela gera uma blindagem no campo elétrico, ou seja, não tem como descarregar para outra superfície. É como se as cargas não pudessem sair daqui para outra região, tá? Então isso evita o dano, porque nesse processo de eletrização pode ter um nível de tensão alta e equipamentos eletrônicos trabalham, os dispositivos são fabricados para trabalhar com nível de tensão baixa. Então esse nível de tensão elevado pode danificar esses elementos eletrônicos. Outra forma de evitar esse dano é utilizando
pulseira, certo? Eletrostática. Para quê? Para descarregar o nosso corpo, que tem a capacidade de se eletrizar também, e evitar, ao manusear esses elementos eletrônicos, a gente chegue a queimar por uma descarga eletrostática. Então, a gente utiliza essa pulseira que fica em contato. Aqui pode ser na mão, ou às vezes também tem modelo que a gente coloca no pé, e o outro terminal a gente conecta no aterramento, certo? Que aí vai descarregar toda essa carga para a terra e não vai para o dispositivo eletrônico. Só que temos também vantagens, certo? Na aplicação do conhecimento da eletricidade estática. Então, nos processos industriais de pintura automotiva, se faz a aplicação, certo? Dos conceitos de eletricidade estática. Então, é feita uma pintura chamada pintura eletrostática, que é mais... essa questão da utilização da pintura eletrostática nada mais é do que a gente polarizar a superfície que vai receber a tinta com a polaridade, aqui no exemplo está positiva, e o material que vai ser aplicado, no caso a tinta, se polariza ela com a carga oposta. E pelo que a gente viu, pelo conhecimento aplicado aqui na disciplina, que cargas de sinais opostos tendem a se atrair. Então, quando se polariza a tinta aqui na saída do bico aqui do equipamento que faz a injeção dela, da pistola, é polarizada as gotículas, certo? E aí, quando ela fica chegando próximas aqui à região polarizada negativamente, ela tende a fazer o processo de atração dessa gotícula. Ou seja, essa gotícula não é dispersa no ambiente, ela vai grudar rapidamente na superfície, te dando uma qualidade melhor nessa pintura, tá? Então, vai dar algumas vantagens a aplicação dessa pintura eletrostática. A gente vai ter a ausência de camada dupla, certo? E quando se faz uma pintura convencional, você tem que passar várias camadas para chegar numa qualidade de pintura boa. Com a pintura eletrostática, como ela puxa a partícula que está em suspensão, que está polarizada com sinal oposto, tem uma aderência melhor e você não precisa passar a segunda camada. Outra vantagem é que a camada fica uniforme, certo? A área a ser pintada é toda preenchida. Como ela não vai se perder uma parte no ambiente, como na pintura convencional, ela tende a ser atraída para a superfície. Então você vai ter uma pintura mais uniforme. E vai ter também a possibilidade de fazer pinturas com uma qualidade melhor em superfícies irregulares, onde você teria dificuldade de acessar com jato certos locais, certo? Na parte que você está querendo pintar. Então, com essa polaridade oposta, ela puxa, atrai a tinta para essa superfície. Então, você consegue fazer o preenchimento melhor, tá? Outra aplicação que temos é nas máquinas de Xerox, tá? Então, a máquina de Xerox, ela tem o funcionamento, o comportamento, que a gente coloca o material a ser copiado, joga uma luz, vai criar regiões que vai ter uma sombra, que é onde está o texto que você está querendo fazer a cópia. Isso aí vai polarizar a região que está sombreada de uma forma do que a região que deixou passar a luz. Então, polarizou lá, digamos, negativamente, e o toner, que é o pó que é utilizado nessas máquinas, ele é polarizado positivamente. Então, na hora que passar o papel, que vai estar lá com a carga aqui, que esse rolo aqui vai transferir por contato essa polaridade aqui que ele carregou, negativo, na hora que passar por baixo do toner, vai atrair o pó, certo? E vai ficar só o pó na região onde ficou polarizado com o sinal oposto. Ou seja, o texto a ser transcrito ou imagem. E numa próxima camada à frente, esse pó depositado, ele sofre um aquecimento para ter aderência no papel. Então, é um efeito que a gente vê, que quando o papel sai após a impressão, que ele está quente. O quente que a gente percebe no papel não é da polarização, é para aquecer o pó do toner, certo? Para ele grudar. Internamente, a polarização é feita no papel
atrai o pó do toner, depois passa no aquecimento para aderir no papel, tá? Então é utilizado para fins de utilização os conceitos também de eletrostática aqui no funcionamento de uma máquina de Xerox. E por último, pessoal, temos aqui uma aplicação que é chamada também de poder das pontas, que é o quê? Basicamente é o poder das pontas, é característica de as cargas têm de se ficarem concentradas nas extremidades das superfícies, certo? Pontiaguda, ou de raio menor. Então esse acúmulo de carga que vai ter aqui numa extremidade pontiaguda vai gerar um campo elétrico mais intenso. Gerando um campo elétrico mais intenso, vai ter uma diferença de tensão maior. E o fenômeno de descarga atmosférica, que é uma das aplicações que a gente vai ver para utilizar esse poder das pontas, a gente utiliza um dispositivo que é chamado para-raio. Ele é pontiagudo, para utilizar desse princípio aqui, que em superfícies pontiagudas, a carga vai tender a se concentrar aqui, vai gerar um campo elétrico mais intenso, e aí nas nuvens que vai estar lá polarizado com uma determinada carga, devido ao atrito das partículas de gelo com o vento lá, e a Terra vai estar em outra polaridade. Então, se a Terra, essa haste pontiaguda, vai gerar um campo elétrico aqui grande, dependendo da diferença de tensão entre as cargas que estão aqui na nuvem e essa superfície, como o campo aqui vai estar mais intenso, poderá ter a descarga atmosférica e vai ser induzida a ser descarregada nesse ponto, e não em uma superfície mais plana. Por isso que ele acaba atraindo o raio, desviando de cair em regiões onde a gente pode ter aí habitação, animais, e essa descarga, dependendo do nível, pode ter um dano severo e causar morte. Então acaba sendo uma proteção. Por isso que é utilizado nos sistemas de proteção atmosférica, que é conhecido como SPDA, esse para-raio, tá? Então utiliza esse princípio do poder das pontas. Então onde é que a gente vê isso? Em qualquer superfície pontiaguda. Então aqui uma questão de informação. Em períodos chuvosos, a orientação que se passa é que a gente não fique embaixo de árvores, que as árvores vão ter os galhos que têm a superfície pontiaguda, logo vai ter um campo elétrico intenso. Então, se você estiver nas proximidades desse tipo de ambiente, a orientação é que você não fique, certo? E se for uma situação que não tenha para onde ir, procure um local que tenha maior quantidade de árvores, porque a probabilidade de cair onde você está vai diminuir. Se tiver só uma árvore no local que você esteja, procure se afastar, certo? É mais seguro se afastar do que ficar protegido debaixo da árvore, tá? Por causa do que? Dessa propriedade do poder das pontas. Então, pessoal, aqui nós encerramos essa primeira etapa da disciplina, que são esses conceitos de eletrostática, e agora, na descrição do vídeo, tá? Aí embaixo, vocês irão ver que tem um link com formulário, e vai ter lá questões referentes a esse assunto. Vocês irão responder e irão enviar, tá? Vou deixar um campo aberto de perguntas, caso tenha alguma dúvida, eu posso fazer essa interação para a gente eliminar as dúvidas que serão decorrentes do assunto ministrado, tá ok? Então, encerramos aqui e até a próxima, nosso próximo encontro, tá? Até mais, pessoal.